Hoje, no programa 9 Minutos, a gente dá continuidade à conversa com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo, o doutor Marcelo Maciel Mancilha. Doutor Marcelo, a oportunidade é muito rica para questionar algo ao senhor que lateja no imaginário de muita gente. A gente sabe que uma coisa é bom senso, outra coisa é senso comum. Agora, o senso comum é de que a justiça do trabalho, a priori, é predisposta contra o empresário. A priori, ela busca favorecer o empregado sem se deter ainda no mérito da demanda. O que é isso? É folclore? É lenda? É verdade? O que é isso? Isso, a meu ver, é puro folclore, né? Isso demonstra realmente um desconhecimento das causas e dos números da Justiça do Trabalho. Se nós formos verificar no site do próprio Tribunal Superior do Trabalho, nós veremos que as ações julgadas improcedentes, ou seja, aquelas que dizem que o empregado não tem razão, são maiores do que aquelas julgadas procedentes. Isso já é um número que já pode até causar espanto, né? Mas como? E a gente tem aquelas ações que são realmente em maior número, são as chamadas ações julgadas procedentes em parte, ou seja, empregado ganha uma parte e o empregador ganha outra parte. Então, nós temos uma questão no processo de trabalho que é muito interessante, que é o seguinte, é a chamada cumulação de pedidos. O empregado pode fazer vários pedidos na mesma ação. Então, ele pode pedir, por exemplo, o pagamento de aviso prévio, de hora extra, de adição de salubridade, de dano moral. Então, se ele faz, por exemplo, 10 pedidos em uma ação e ele ganha um pedido só, vão dizer que o empregado ganhou a causa, porque a ação foi julgada procedente em parte. Mas, na verdade, o empregador ganhou as outras 9. O empregado ganhou uma só. Então, existe uma lenda muito grande, né, do que a justiça favorece. O que acontece é o seguinte, a justiça aplica a lei trabalhista. A lei trabalhista realmente protege. A lei trabalhista, ela protege. Agora, a justiça, por si só, ela não protege o empregado. Ela simplesmente aplica a lei. E pelos números, nós podemos ver que ela é bastante imparcial, na verdade. A justiça, na aplicação da lei. Na aplicação Mas da a lei, lei, então, de uma certa maneira, ela acolhe, ela tem um viés protetivo do trabalhador por força da disparidade das forças. Exatamente. A lei, realmente, hoje, ela tem esse viés protetivo e, a meu ver, hoje, nós ainda não podemos deixar de ter esse viés protetivo, infelizmente. Eu só acho que a mentalidade predominante do empresário ainda ela é predatória, digamos, ela é de abuso desse poder econômico. Eu não sei se eu poderia dizer que do empresário, né? Mas acho que de todo o sistema, né? Porque o próprio empresário, que hoje o pequeno e médio empresário, que contribui muito para o Brasil, eu posso estar falando uma besteira, mas hoje quem leva o Brasil ao pequeno e médio empresário, eles são muito, não sei se a palavra é forte também, mas oprimidos pela carga tributária que o governo impõe. Né? Então, isso leva também a uma certa selvageria, no bom sentido, né? No sentido de obter o melhor do seu negócio. E isso realmente causa um desequilíbrio muito grande entre empregado e empregador. Então, por isso, a meu ver, hoje, nós ainda precisamos de uma lei protetiva. É lógico que o ideal seria que as partes negociassem livremente de forma igual. Mas hoje, infelizmente, na sociedade que vivemos, não é possível ainda. Ou seja, é necessária essa mediação do Estado, né? Eu acho que ainda é necessário e importante. A questão é que para o empresário, claro que toda generalização incorre em possibilidade de injustiça, de imprecisão, né? Mas o empresário hoje realmente gera emprego, né? Paga imposto, gera emprego, vai para o mercado, se arrisca, se perder não tem com quem compartilhar a perda, como você observou na questão do risco, o risco que não pode ser repassado. E o brasileiro está querendo fazer concurso. Está todo mundo querendo ir para o Estado. E se todo mundo for para o Estado, você sabe o que vai acontecer, né? Vai voltar gente aqui para trabalhar, para pagar imposto, para financiar essa estrutura. Parece que isso não... Bom, pode ser também uma filosofia latina de salve-se quem puder, né? O que eu tenho visto hoje em dia realmente eu sou professor de faculdade, atualmente estou com um contrato suspenso, né? Mas eu via muitos meus alunos falando, vou fazer concurso por causa de uma estabilidade. Né? Jornada de trabalho reduzida, aposentadoria especial. Na verdade, em termos, né? A jornada de trabalho é 7 horas corridas, ou seja, sem considerar o horário do almoço. O almoço, né? Então,
com o horário de almoço seria 8 horas, né? A aposentadoria é garantida, mas a aposentadoria é 11% sobre o salário bruto, né? Não é como a aposentadoria normal do INSS, que é sobre o salário, sobre o teto, né? E até eu brinco com os colegas que falam isso, pô, quem dera se eu fosse, se me devolvessem tudo que eu paguei e pagasse sobre o teto, porque eu ia receber literalmente o triplo do que eu vou receber hoje, né? Então, isso é em termos, porque realmente é um trabalho, pelo menos no X-Trabalho, que é o ramo que eu atuo há quase 25 anos, desde quando era estagiário, né? É um ramo onde se trabalha muito, onde o pessoal é muito sério e tem muito amor ao que faz, né? Então, nós temos aí um certo divisor de águas nesse momento, né? Nós estamos perto de um estado que não é liberal, como estão falando, mas não é também tão conservador. Então, a gente está vivendo uma transição também no modelo estatal, né? Eu acho que isso é importante da gente colocar também. E não adianta ter muita gente querendo fazer concurso, porque não tem vaga. Não, e é um limite de exaustão também da capacidade da sociedade contribuir com o imposto, né? Chega Exatamente. um momento que você não tem como tirar mais da sociedade. Porque, né? Infelizmente, o que nós vemos é que não há um retorno, né, desse imposto exatamente, pago, né? exatamente. Esse retorno ele não ocorre. Essa é a grande questão. Doutor Marcelo, nós estamos falando no bloco anterior a respeito dessa capacidade contributiva da sociedade para financiar um aparato estatal que, se depender da população que faz concurso, ele ficaria extremamente inchado e oneroso, né? E essa capacidade contributiva da sociedade parece que é limitada, claro. Agora, a questão é a seguinte, a questão que pesa sobre nós é o custo da geração do emprego. Como é caro gerar emprego no Brasil, e é claro também que se a pessoa puder colocar uma máquina para substituir a mão de obra, ela vai colocar. Né? E vocês que administram isso, que vocês, toda, digamos assim, a eclosão do conflito do capital do trabalho bate lá no colo de vocês. Sim, exatamente. Né? Como é que vocês veem? Você entendendo? A gente está convidando o senhor, desde ontem na conversa, a produzir mais reflexões do que propriamente só citar o desempenho do tribunal. Como é que vocês veem isso, doutor Marcelo? Claro. Olha, isso é muito importante, porque, como você já falou, está aqui no programa anterior, o capital não vive sem o trabalho não vive sem capital. Isso é fundamental para que sindicatos e empresários tenham em mente. Isso é o princípio básico. Um não existe sem o outro, né? E o segundo aspecto é o seguinte, nós devemos realmente contribuir para a sociedade no sentido dela ter uma mentalidade mais aberta, de entender que determinadas postulações em face do governo, como, por exemplo, a capacidade da população, do empresário de pagar imposto, já está no limite. Isso realmente já está no limite. E um aspecto que me chama a atenção, que realmente eu sou cobrado muito, né? Eu tenho vários amigos, mas Marcelo, eu tenho um empregado e para contratar um empregado eu gasto 100% a mais do salário dele, eu pago 2 empregados. Né? E eu pergunto, mas você acha que você paga bem o seu empregado? Você paga um salário justo? E a imensa maioria fala que não, que queria pagar mais. Então, nós temos a seguinte situação. O empregado acha que ganha pouco, o empregador acha que paga pouco, né? E quem é o maior sócio aí do empregador? Não é o empregado, é o governo. Né? Então, nesse chamado custo do emprego, nós temos que verificar o que realmente vai para o empregado e aquele que fica para o governo. Então, nós temos o imposto de renda, nós temos a previdência, nós temos os demais impostos, né, que são recolhidos aí na contratação do empregado e que não tem retorno para a sociedade. Pelo menos nós não vemos esse retorno. Eu acho que esse é o principal foco. Nós temos que nos unir, né, todos, para cobrar daquele que administra esse imposto, essas contribuições, um melhor retorno à sociedade. Pois se não houver um empresário, né, principalmente pequeno e médio empresário, não vai ter empregado também trabalhando. Ele é o agente econômico. Né? Exatamente. Há quem, de uma maneira mais radical, apregou que o Estado está precisando ser reinventado. Para tudo, vamos começar de novo para ver se funciona melhor e de uma maneira mais barata para nós, de maneira que a gente não pague impostos escandinavos, né? Não pague impostos da Dinamarca,
para ter esse visto de, sei lá, africanos. Mundo, africanos. Esse realmente é um grande problema nosso, né? Os nossos impostos são muito altos, nós trabalhamos, né, 4 meses aí por ano para o governo e nós não temos essa retribuição. Se nós tivéssemos, né, pelo menos uma saúde e uma educação de qualidade, isso já valeria a pena, né? Mas nós não temos esse retorno, infelizmente nós não temos. Não, se o senhor computar aí o SUS, que o SUS é a escola pública, ou seja, nenhum de nós aqui, classe média, realmente abre mão de dar o seu filho à escola particular hoje e ter um plano de saúde privado. Exatamente. Todos ontem nós vimos as manifestações pelo leilão lá de Libra, né, dizem privatização. A educação já foi privatizada há muito tempo, a saúde já foi privatizada há muito tempo e nós não tomamos atitude. Ninguém foi para as ruas. Ninguém foi para as ruas. Agora, doutor Marcelo, a questão a primeira instância da Justiça do Trabalho é a ajuda de conciliação, né? Você já surge de início tentando conciliar, né? Exatamente. Como é que é esse programa, como é que é feito isso? Vocês têm, parece, campanhas periódicas que vocês fazem, mutirões? Hoje, na verdade, a denominação é vara do trabalho, era a junta de conciliação quando existiam juízes classistas, né? Hoje não existem mais, então são varas de trabalho. Então, o que acontece hoje? Hoje, o juiz, obrigatoriamente, ele tem que tentar conciliar pelo menos em duas oportunidades as partes. Ele é obrigado pela lei. Quando começa o processo e quando ele vai dar a sentença, ele tem que tentar conciliar, obrigatoriamente. Fora isso, nós temos os programas, né, anuais dedicados à conciliação. Esse programa de conciliação é determinado a toda a justiça, não é só da Justiça do Trabalho. E a Justiça do Trabalho adere a esse programa, que vai ocorrer do dia 2 ao dia 6 de dezembro. Ok. Eu agradeço muito, doutor Marcelo, sua disponibilidade de estar conosco aqui durante 2 dias para poder estar oferecendo essas informações e também reflexões, né, de um juiz, de um magistrado, a respeito do seu ofício. Muito grato pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, é muito importante informarmos a população sobre o que realmente acontece, né, e me coloco à disposição. Em 9 minutos, nós contamos com a presença do presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo, o doutor Marcelo Maciel Mancilha. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acertos caminhos, aprender